convidar a amada igreja para abrir a Bíblia de vocês, lá no livro de 1 Timóteo, o capítulo é 4, e a gente vai ler do versículo 6 ao 16. Amém? Quando a igreja estiver pronta, diga assim para mim, amém? Amém. Ô, glória, a igreja está apta, com bastante rapidez, para a glória de Deus. Diz assim, amados, a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Amém? Meu negócio aqui fora do lugar. A igreja já foi aqui ou não? Foi, agora foi. Diz assim a palavra: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Amados, essa aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Obrigada. E Paulo recomenda a Timóteo que Timóteo seja diligente, que Timóteo ensine aqueles que estão à volta dele. Mas Paulo está dizendo aqui para Timóteo que Timóteo que não basta só Timóteo ensinar. E ele está falando de ensinar o quê? Ensinar a palavra, ensinar as verdades. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, ensina essa doutrina, persevera em ensinar. Mas eu queria chamar a atenção dos amados que Paulo ele é bem profundo nesse recado, nessa carta, que ele diz para Timóteo assim: Timóteo, ensina o povo, ensina aqueles que estão à sua volta. Timóteo, não se preocupe com a sua pouca idade, por você ser jovem. E eu queria trazer, ele diz, que ninguém te despreze pela sua idade. Eu queria trazer num contexto atual, um contexto para hoje, essa pouca idade, não só a idade que você tem, a idade natural de ter 13, 14, mas a idade sua no Evangelho, o seu pouco tempo, porque tem pessoas que acham que chegou pouquinho, eu cheguei agora, ainda não sei nada. É isso que Paulo está dizendo para você, sabe? Entregou a sua vida para o Senhor, permitiu que o Espírito Santo habite no teu coração, então é Ele quem te ensina. A Bíblia vai dizer que o próprio Espírito nos ensina. E aí Paulo vem dizer para Timóteo: Timóteo, faça isso. Eu queria, irmão, chamar a atenção para um versículo que tem aqui. Vamos ver se eu acho. O 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, ou seja, para aquilo que tu vai mostrar, para aquilo que você vai ensinar.
perseverando nesses deveres, ou seja, nós temos que insistir, nós temos que continuar, nós temos que perseverar em fazer aquilo que a Bíblia nos chamou para fazer. E ele diz assim, agindo assim, você salvará a si mesmo e aqueles a quem veio, aqueles a quem te ouve, aqueles a quem você tem ensinado. E eu queria nos reportar a uma coisa que o mundo fala muito, o mundo conhece, acerca da imagem, né? A gente tem o hábito de dizer que imagem é tudo. Realmente concordo, imagem é tudo. Mas o Senhor está, através de Paulo, nos colocando aqui uma imagem diferente dessa que a gente está acostumado a ouvir. Porque quando eu digo assim, quando nós falamos ou quando você ouve alguém falar, imagem é tudo. O que tu pensa quando tu ouve isso? Imagem é tudo. A sua mente vai às coisas de Cristo? Não. A sua mente vai aonde? Às coisas naturais, às coisas carnais, as coisas desse mundo. Mas a palavra está aqui nos dando uma orientação de que a imagem verdadeiramente é tudo. Mas qual imagem que nós precisamos mostrar? A imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos refletir a Cristo. Essa imagem realmente é tudo. A sua imagem é tudo. Qual é a imagem que nós estamos mostrando aqui nesse mundo? Porque a imagem que eu tenho que mostrar é Cristo. Eu tenho que refletir a Cristo Jesus. Quando olharem para mim, quando olharem para vocês, eles precisam ver a quem? A mim mesma? Não tenho nada para dar. Mas se eu reflito a imagem daquele que me salvou, daquele que me libertou, daquele que a cada dia me ensina, que a cada amanhecer me garante a vitória, me garante que é possível eu melhorar, eu renovar a minha vida, pela renovação do meu entendimento do que? Da palavra. Então nós precisamos, amados do Senhor, ser o reflexo de Deus nessa terra. Precisamos refletir a Cristo. E como é que nós vamos refletir a Cristo? Umas receitinhas aqui que está na Bíblia, uma receitinha igual receita de bolo, para que a gente venha aprender a ser um reflexo de Cristo. E eu queria que vocês pudessem repetir isso, não para mim, mas para vocês mesmos. Que a sua imagem é tudo. E a primeira imagem, as pessoas têm o hábito de dizer, é a que fica, não é? Vamos nos preocupar com a imagem que temos passado. Principalmente quando chegamos num lugar onde ninguém nos conhece. Que imagem tu vai deixar lá? Quando tu sair de lá, o que vão falar de você? Que você é parecido com Cristo? Que você é um ET? É isso que tem que dizer da gente. Aquele cara lá é estranho, não parece com ninguém daqui. Ele é diferente. Nós temos que ser. Porque a sua imagem não pode ser uma imagem que o mundo conheça. Não. A imagem que o mundo conhece não é a imagem de Cristo. E nós somos representantes dele, embaixador de Cristo, mas somos como os diplomatas. Porque o diplomata vai no país vizinho, Ney é o nosso diplomata agora na atualidade. Ele vai para a Antártida e lá ele vai mostrar para aqueles que estão à volta dele quem? Cristo. Não vai mostrar o Claudinei, vai mostrar Cristo. No exercício da função dele, porque Deus vai capacitar, vai dar sabedoria. Ele vai aparecer naquele lugar pelo aquilo que Deus vai fazer na vida dele. A unção de Deus sobre a vida dele. O trabalho dele vai ser diferenciado, como já foi da outra vez que foi para lá. E dessa vez não vai ser diferente. Porque Ney vai estar mostrando lá naquele lugar, ensinando para aquele povo lá, a Cristo Jesus. A vida dele vai mostrar o Deus que ele serve. Porque só assim o mundo conhece a Cristo. Através da sua vida, através da minha vida. Porque tu não vê ninguém do mundo entrando numa igreja. É uma coisa difícil. Quando entra, é porque o Espírito Santo toca e já começou a falar com ele. Mas por que ele entrou? Muitos porque está com dor, uma dor muito grande. Outros pela convivência que tem com as pessoas que vêm e falam, pô, vou lá experimentar o que essa pessoa está experimentando. Ele é diferente. Então você tem que se preocupar com qual é a imagem que tu tem largado por aí. E eu quero dizer que a imagem, ela é tudo. É tudo. Quando você vê uma imagem, ou seja, numa novela, num filme,
você pela aquela imagem, você já não tira uma conclusão, você já não entende todo o panorama daquela situação que está sendo mostrada ali? Assim é a imagem que nós temos passado aí na rua. Pela imagem que você larga aí, as pessoas também já fazem todo um panorama. E será que esse panorama que está sendo feito através da tua imagem, da minha imagem, é o panorama de Cristo? Então nós precisamos nos preocupar, porque nós fomos chamados para mostrar a Cristo e não mostrar a nós mesmos. Nós fomos chamados para negar a nós mesmos e seguir a Cristo. E eu quero te dizer que boas coisas tem para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Ele diz que já aqui nessa vida, né, tem uma promessa que está no Novo Testamento, eu não sei se é em Paulo, os irmãos me perdoem, mas que ele diz que aquele que abre mão das coisas desse mundo por amor a Cristo, já nessa vida ele vai ter privilégios e ainda no porvir. Né? A passagem diz, aquele que larga pai, mãe, o irmão, por amor do Evangelho para seguir a Cristo, ele é abençoado nesta terra e é abençoado na futura, no porvir, naquela que é eterna. Então eu chamo a igreja de hoje, a igreja que está aqui reunida, que veio adorar o Senhor, que veio dizer para o Senhor, Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor, habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em ti, habita em mim. E quando o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, ele nos convence de que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E nos ajuda a fazer aquilo que Deus espera que façamos. Então preocupe-se com aquilo que tu tem mostrado aí fora. Preocupe-se com aquilo que você mostra dentro da igreja. Mas o nosso Deus, ele diz que a imagem é tudo. Mas não é essa imagem que o mundo está acostumado a pregar. Porque a imagem do mundo é assim. O artista, você conhece o artista? Não, você conhece o papel que o artista faz. Mas o artista você não conhece. Você não sabe se ele é triste, você não sabe se ele é tímido, você não sabe se ele está sofrendo, você não sabe se ele está feliz. Porque ele está te mostrando uma imagem que não é a verdadeira. Mas em Cristo ele diz que a sua imagem tem que ser a expressão do seu interior. Olha o que ele fala para Timóteo. Cuidado, Timóteo, com o que você ensina. E se você ensinar a minha palavra, se você perseverar em fazer isso, você vai salvar não só você, mas aqueles que ouvem. Então a sua imagem tem que ser a expressão de quem você é. Você não pode mostrar para o povo aquilo que você não é. Sabe por quê? Porque o povo vai estar aceitando aquilo que você está jogando na mídia, vamos colocar assim. Hoje em dia a mídia é muito usada, né? O WhatsApp, o Facebook e sai desse WhatsApp, né? Fala assim, mas ninguém sai, tá todo mundo nele mostrando um monte de coisas. Que muitas delas não são expressão da verdade nem de quem nós somos. Isso agrada a Deus? Não. Então começa a agradar a Deus nas pequenas coisas, começa a se policiar, começa a pedir a Deus, porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós podemos. Mas eu preciso declarar, Espírito Santo, tu habita em mim, me ajuda. Espírito Santo, me dirija, me conduza, porque o Espírito Santo, ele quer ter relacionamento conosco. E como é que eu vou me relacionar com ele? Essa minha receitinha. Você tem que meditar na palavra, tu tem que ler a palavra, tu tem que buscar na palavra, porque a palavra é a verdade de Deus que vai nos libertar e nos ajudar a fazer aquilo que fomos programados, né? Porque não tem um projeto? Tem um projeto para a tua vida, tem um projeto para a minha vida, e aí a gente vai conseguir cumprir o projeto de Deus para tu e para a minha vida. Então, eu quero que você repita que imagem é tudo, mas a sua imagem é o espelho, é o reflexo da imagem de Cristo. Você precisa entender isso. Isso precisa fazer parte do teu pensamento. Você precisa se lembrar disso. Porque a Bíblia vem dizer que eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a sua esperança é a vida eterna. Aleluia. E para alcançar a vida eterna, você precisa fazer algumas coisas. Já fomos salvos, mas os salvos vivem como salvos.
Os salvos refletem aquele a quem te salvou. E é isso que Paulo vem falando para Timóteo. Eu fico imaginando Timóteo novinho, né? Timóteo devia ter uns 20, né? Uns 20 anos. Vamos botar aí de 17 aos 25, que ele está dentro desse quadro aí, né? Novo. Como vocês, cheio de aspiração. Estou querendo cuidar de mim. Mas não. Deus colocou sobre ele a responsabilidade de cuidar de um povo. De cuidar de uma igreja, de ensinar, de ser exemplo para aquele povo. Imagem. Timóteo tinha uma imagem a zelar. A dele não, a de Cristo. Timóteo fez o quê? Abriu mão de si para espelhar quem ele precisava. Porque, irmão, se eu não abrir mão de mim mesma, não tem como eu espelhar a Cristo. Refletir a Cristo. Não tem. Porque a essência de Cristo é amor. A essência de Cristo é mansidão. A essência de Cristo é longanimidade. É os frutos do Espírito. Essa é a essência de quem? O Espírito Santo de Deus. É a essência de Cristo. É a essência de Deus Pai. E é isso que nós precisamos viver. Viva Cristo. Se eu viver, é Cristo. O morrer é lucro. Viva Cristo. Ainda que viver a Cristo te leve a morrer. Nós paramos de falar essas coisas. Nós paramos de viver essas coisas. Mas o Evangelho não mudou. Então se preocupe em ter a imagem que Cristo te chamou para ter. Seja fiel a Deus. Sabe do que nós temos que lembrar? Que Ele morreu na cruz. Verteu todo o sangue dele por nós. Quando não merecemos. Ainda não merecemos. Mas o sangue dele, que foi jorrado, foi vertido por nós, fez sombra sobre as nossas vidas, nos dando acesso a Deus e impedindo que fôssemos consumidos. Porque o que merecemos é ser consumido. Mas Cristo entrou na frente da ira de Deus para nos guardar. Então só por isso, não vale a pena? Você tem que ser a imagem de Cristo por gratidão. Gratidão pela tua salvação. Gratidão por Ele ter se preocupado, ter te amado, ter se doado por ti. Olha, quem é que já fez isso por você? Nem trabalho. Se for um trabalho bom, o cara, em vez de oferecer para tu, ele pega a vaga para ele. Somos assim, desse jeito. Nós não. Em Cristo não. Em Cristo, tu tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então a sua imagem é tudo. Eu quero que a igreja repita: imagem é tudo. Imagem é tudo. Mas de qual imagem nós estamos falando? De Cristo. Da imagem de Cristo, não a sua. A sua imagem, ela é tudo quando você reflete o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha, que tremendo é isso. Que poder há nisso. A gente lê a Bíblia e a gente vê, Paulo fez e aconteceu. Timóteo também. Vamos lá no Velho Testamento, Esther, judia, né? Caiu lá nas graças. De quem que ela caiu nas graças? Nas graças de Deus. E por que caiu nas graças de Deus? Fez e aconteceu. Ela não era diferente de mim nem de você. Precisamos tão somente obedecer. Porque ela foi fazer algo que ela não queria. Quando ela foi levada para o palácio, ela não queria ir para palácio nenhum, não. Ia ser concubina, mulher de rei, ou uma das mulheres do rei. Isso é bom para quem? Só para os mundanos. Para aquele que já é ligado a Deus, não. Mas existia um plano de Deus e ela obedeceu. Foi lá, fez a vontade. E ela foi bem sucedida, ela teve vitória, ela foi galardoada na atitude dela. É isso que eu quero dizer. Quando tu deixa o Espírito Santo te convencer e você nega a si mesmo e faz aquilo que Deus te chamou, com certeza Deus, ele tem algo de bom a dar na sua vida. Porque Deus, ele é assim, ele é desse jeito. Deus é aquele Pai que está sempre querendo nos presentear, está sempre querendo dar alguma coisa para nós. Há prazer em Deus dar.
Prazer de Deus é doar. Doou a própria vida. O restante para Ele é nada. Não há dificuldade para Deus em dar, em doar para seus filhos. Ele dá até para os que não são filhos. Não tá aí, o sol não é para todo mundo, a chuva não é para todo mundo. O acesso aos grandes empregos é para todo mundo. Ele dá para todo mundo. Mas aos filhos dele, ele tem coisa melhor. Não só aqui nessa terra, mas também no porvir. E nós precisamos valorizar isso. E porque valorizamos isso, vamos mudar a nossa imagem. Vamos prezar por ser a semelhança de Cristo. Para refletir o Espírito Santo de Deus nessa terra. Olha, a Bíblia vem dizer, e eu não sei se é lá em Paulo, mas eu vou buscar aqui porque eu anotei que eu não sou boba, que nós somos imagem e semelhança de Cristo, não é? Mas Paulo diz que nós somos cartas lidas. Somos cartas lidas. Eu anotei isso. 2 Pedro, vamos lá. Sai daí. 2 Pedro, espero que seja isso mesmo, que eu anotei. 2 Pedro 1, do 5 em diante, vamos ver. Tomara que seja, Jesus, 5. Não é isso, mas então tá em algum canto eu vou achar. Vamos lá. Diz assim 2 Pedro 1, do 5 ao 7. É os atributos que refletem a Cristo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, ao amor. O que nós precisamos ter para que a gente possa se assemelhar a Cristo e refletir a imagem dele? Domínio próprio, conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Precisamos meditar. Não falei que a receita tem receita? Igual a receita de bolo. Se você quer refletir a Cristo, você precisa meditar na palavra. E através da meditação você vai ter o quê? Conhecimento. E através desse conhecimento você vai ter virtude. Não só a virtude de praticar aquilo que Deus pede, mas você vai ter virtude do Espírito Santo de Deus que te envolve, que vem sobre a tua vida e te ajuda. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. Quando você está fazendo, quando você está buscando, quando você está meditando, o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, é quem nos convence, é quem nos auxilia, é quem nos guia, é quem nos faz chegar no projeto de Deus. É quem nos faz caminhar em direção ao propósito de Deus para tu e para a minha vida. Isso são coisas que precisamos fazer para que nós possamos ser espelho, para que nós possamos ser embaixadores de Cristo e ministros de Cristo Jesus aqui nessa terra. Então, amados do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa nos envolver, porque nós precisamos ser envolvidos pelo Espírito para ser convencido de que nós pertencemos a Deus e que precisamos viver a vida a qual Ele nos chamou para viver. De manhã eu li uma passagem que o Espírito Santo de Deus envolveu Amazai. Mas eu tinha separado uma outra aqui, eu acho que está em 2 Coríntios 3,18. Alguém acha aí para mim? Lê, por favor. 2 Coríntios 3,18. Na versão ARA. Só quem tem a versão ARA. Não, a da carta também é 2 Coríntios. 2 Coríntios 3,2. Achei. 2 Coríntios 3,2. A versão é minha. Qual é a versão? ARA. Quem tem a versão ARA? Que a minha é NVI. 3,2. Não, 3,18. 3,18. Vamos lá. Almeida, revista atualizada. Alguém achou, por favor? Então vou mudar aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por
nos transforma na imagem dele. Mas como ele vai poder me transformar se eu estiver disperso, se eu estiver longe da palavra dele, que é onde me orienta, que é a nossa bússola, que é onde nos ensina, que é onde está todo o argumento, está toda a estrutura para eu viver a palavra de Deus. Então imagem é tudo, porque nós precisamos ser transformados na imagem de quem? De Cristo Jesus. É o que está falando aí em 2 Coríntios 3,18. E eu fiquei maravilhada, porque essa pregação, Deus, ele quando me deu, eu não tinha o que falar. E eu falei, Jesus, está chegando o dia, ainda não vem nada. Está chegando a hora, e cadê? Não tem. E lendo os versículos que acontecem no grupo, aí eu li, foi até, se não me engano, a Monique que mandou, não sei se foi do dia que eu vi, ou se foi do dia anterior, porque eu custo para ver, quando eu vou ver, eu vou botando tudo para ver, né? No dia que pego para ver. E aí, quando eu li aquela passagem, Deus falou comigo, imagem é tudo. Eu falei, imagem é tudo, e aquilo queimou no coração, e eu fui abrir a Bíblia. Mas imagem é tudo, sabe por quê, irmão? Estamos vivendo de imagem. E o Espírito Santo de Deus está chamando a atenção da igreja, para que viva de imagem sim, mas a imagem de Cristo Jesus, e não a imagem que o mundo tem te ensinado a viver. Tu não pertence a esse mundo, tu é peregrino nessa terra. Isso aqui é passageiro. Mas aquele a quem nós temos que demonstrar nessa terra, com ele é a eternidade. Então cuide da tua eternidade muito mais do que tu se preocupe em cuidar da tua passagem. É desejo do Senhor que nós nos assemelhemos a Ele, que nos tornemos imagem dEle. Então vamos obedecer. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E não se canse, mas se cansar, o Senhor te diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estão cansados. Porque Ele tem refrigério para o seu cansaço. Se você não está conseguindo, chama o Espírito Santo de Deus para te envolver. Porque quando o Espírito Santo de Deus te envolve, Ele te capacita. Tu não vai conseguir se você não estiver envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Mas se tu medita na palavra, mas se tu nega a si mesmo, com certeza tu vai conseguir. Porque isso são adjetivos, isso são atributos de quem serve ao Senhor, de quem está negando a si mesmo, de quem quer fazer a vontade do Senhor e não a sua mesma. Então, meus amados, que hoje nós possamos ter os nossos olhos abertos para prestar atenção na imagem que temos anunciado. Porque a tua imagem não está falando de você. Já paramos para pensar que quando o povo nos olha, eles hoje não olham mais a Fatinha. Eles olham a crente Fatinha. Porque quando eles vão falar de mim, eles não falam mais nem só de mim. Primeiro tem um adjetivo. A crente está fazendo isso. Então, amados, eles nos chamam de crente, sem ter conhecimento. Mas nós temos conhecimento de que nós somos cristãos. Somos pequenos cristos, somos imitadores de Cristo. Por isso eles nos chamam de crente. Nós não só cremos, nós acreditamos e esperamos a volta do Senhor Jesus para ir morar com Ele eternamente. Então, se tu acredita nisso, se tu vive isso, tu também tem que começar a negar a si mesmo. Nós precisamos voltar à essência. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a falar que crente tem que ser, tem que ter domínio. Crente tem que ser manso. Crente tem que ser honesto. Crente tem que ser homens e mulheres de palavra. Precisamos disso. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é o que a igreja precisa viver. Deixamos de falar essas coisas. Deixamos de lembrar essas coisas. Mas nós precisamos voltar à essência do primeiro amor.
Não é aquela essência de que você estava muito inundado. Não, a essência de que você era temeroso, você tinha temor de Deus. Você tinha temor de não fazer aquilo que Deus diz que tu tem que fazer. Tema ao Senhor. Haja temor no seu coração. Porque se tiver temor nos nossos corações, a gente vai começar a negar nós mesmos. E a palavra ainda vem nos dizer, Papel fugindo de mim, a essa altura, Papel foge. Eu queria ler para vocês, lá em Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. A igreja não precisa abrir, se não quiser. Diz assim, Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha a sua imagem aí. A sua imagem tem que ser um reflexo de Cristo, mas tem que ser reflexo do seu interior. Você tem que viver e mostrar. O mundo mostra aquilo que não vive. Nós não. Em Cristo não. Em Cristo você mostra quem você é. Em Cristo nós somos o que demonstramos. Nós fazemos aquilo que aprendemos. E o que nós aprendemos é imitar a Cristo. Não é isso que nós fazemos? Imitar ao Senhor. É isso que temos que fazer. Não é outra coisa. A sua vida é para imitar a Cristo. E os propósitos dele entram dentro disso. Ele é galardoador, ele é bom, ele é tremendo, ele é poderoso. É a ele que nós vamos imitar. Então também nos tornamos poderosos. Somos dinamite e nem temos conhecimento disso. Somos poderosos em Cristo e nem temos conhecimento disso. Porque se eu reflito a imagem de Deus, ele não é poderoso? Eu também sou, porque ele habita em mim. Dentro de mim habita, eu amo este louvor. O poder dos poderes. Cara, isso é muito, isso não é pouca coisa, é muita coisa. Dentro de mim habita um Deus tão grande, fez céu, fez terra, tudo que há na terra, tudo que há no céu, tudo que há no mar. E ainda habita dentro de mim. Que é isso? Isso é demais para meu entendimento. Mas eu não preciso entender, eu preciso viver. Ele habita. Eu entender, eu não entender, ele está aqui dentro. Disponível para me guiar, para me ensinar, para me corrigir, para me exortar. E assim ele quer que sejamos. Porque dentro da essência de Cristo tem tudo isso. Ele ensina, ele ama, ele corrige, ele acalenta, ele coloca de pé, ele consola. Essa tem que ser a nossa imagem. Tem alguém perto de você precisando de acalento? Acalente. Tem alguém perto de você precisando ser corrigido? Corrija. Tem alguém perto de você precisando de ser abraçado? Abrace. Tem alguém perto de você precisando de ser ensinado? Ensine. Esse é teu papel, esse é meu papel. Não vamos abrir mão disso. Não abra mão daquilo para qual Cristo te chamou para fazer. Ide por todo mundo e pregai. Nosso papel. Precisa ir lá longe não. Faz aqui pertinho, faz do seu ladinho, faz na sua casa, faz na sua família, faz no seu vizinho, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Mas faça, porque tu foi chamado para isso. Então, imagem é tudo. Mas a tua imagem tem que ser a de Cristo Jesus. Essa é tudo. Essa pode tudo. Essa pode curar, essa pode libertar, essa pode convencer, essa pode fazer o coxo andar, o cego enxergar. É essa imagem. Porque quando Paulo, para Pedro que passava e a sombra curava, era Pedro, né? Quem era Pedro? Imitador de Cristo, homem como eu e vocês. Mas ele tinha intimidade, ele meditava na palavra, ele buscava negar a vontade dele. Até que depois de o Espírito descer sobre a vida dele,
e ele se deixar ser tratado, se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque antes disso ele negou 3 vezes, arrancou a orelha de mal, não era? Mas depois disso, quando Cristo olhou para ele, quando Cristo o tomou com aquele olhar, aquele momento, Pedro foi cauterizado para esse mundo e foi vivificado para o Espírito Santo de Deus. E é assim na tua vida e na minha. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, foi cauterizado em ti o mundo que habitava em você. Porque ele diz que do teu passado, ele não lembra. Então, há uma nova criatura que nasceu em cada um de nós. E essa criatura é a essência de Cristo. Então, vamos dar vazão à nova criatura. Vamos renovar o nosso entendimento. O mundo não tem nada para nos oferecer. Mas a palavra de Deus, o Deus a quem nós servimos, ele tem tudo. Além daquilo que tu possa imaginar ou pensar. As coisas que ele tem para nós é muito maior do que o nosso entendimento alcança. Porque nós não alcançamos aquele que tudo fez pelo poder da sua palavra. E é na palavra dele que nós seremos empoderados, que nós seremos edificados, que nós seremos guardados. Amém? Amém? Então nós temos que nos preocupar com aquilo que nós estamos ensinando, com aquilo que nós estamos passando. Porque como nós lemos aqui em Jeremias 17:10, ele é o Deus que sonda e esquadrinha. E ele diz aqui que ele vai nos recompensar. Tem recompensa. Tem recompensa, não é só no porvir, não. Já tem recompensa aqui. Glória a Deus. A recompensa do Senhor não é só para o porvir, glória a Deus por isso. Já aqui nós já vamos ser recompensados, mas muito mais lá. Mas aqui já teremos recompensa. Da nossa obediência, do nosso despreendimento de nós mesmos em viver a vida que Cristo tem reservado e programado para cada um de nós. Então, meus amados, que a palavra do Senhor, ela possa fazer no teu coração e no meu coração morada. Amém. Porque nós louvamos, nós cantamos, vem fazer morada. O louvor de hoje falou como? Esta casa é sua. De que casa nós estamos falando? É você, templo do Espírito Santo de Deus. É você que é casa do Senhor. E se você é casa do Senhor, dentro dessa casa tem que ter o quê? Os móveis dele. Tem que ter o quê? Os atributos dele. A essência dele. Tu é casa dele, tu pertence a ele. Então, dentro de ti, tem que habitar ele. E quando nós habitamos na casa, o que nós fazemos? Nós damos o nosso toque naquela casa. Você arruma do teu jeito. A casa vai parecer contigo. Porque o teu jeitinho que tu vai dar lá naquelas coisas, tu sabe onde está tudo, tu bota a mesa aqui, a cadeira para lá, não fica a sua cara? Tu tem que ser a cara de quem então? A cara de Cristo Jesus, porque tu é casa dele. Ele habita em ti. Então tu não pode louvar assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Tu deixou a casa para quem? Para Jesus, amado. Então se a casa é dele, pareça-se com ele. Porque se você não estiver parecendo com ele, essa casa é de qualquer um menos dele. Porque a sua casa tem o seu perfil, tem a sua identidade dentro da sua casa, os seus móveis têm o seu gosto, é do teu jeito, a cor é tua, tu que escolhe, não é assim? Então se tu é casa, o gosto é dele, a mobília que está aí dentro é dele, as atitudes que estão aí também tem que ser dele. Eita, a sua imagem é tudo, porque o mundo precisa conhecer Jesus através de nós. Aleluia. Como é que o mundo vê Cristo? Através de mim e de você. Mas se a minha imagem estiver passando a qualquer coisa menor do que a essência de Cristo, o mundo já não está vendo a Deus. Está vendo a mim mesma. E eu não sou mais eu. Cristo vive em mim, né? Assim que nós falamos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cada dia, a cada amanhecer, é lutando mesmo para se parecer com Cristo. É abrindo mão, é negando. Aleluia.
Nega. Aprende a negar. Senhor, eu tenho dificuldade. Chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem me envolver. Me toma. Porque nós já declaramos que a casa é dele. Declaramos que ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Então chama esse Rei para reinar e te ajudar a viver aquilo que você precisa viver. A fazer aquilo que você precisa fazer. Não o que você quer fazer. Porque não é o que nós queremos. É o que Cristo espera que façamos. Ele diz lá em Gênesis, olha, fresquinho, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem é tudo. Imagem é tudo. Então a tua imagem é o seu tudo. Mas não esqueça que essa imagem que você precisa viver é a imagem de Cristo Jesus. Amém? Podemos aplaudir o Senhor? E o alvo é Cristo. E se tu é casa, e se Ele mora em ti, oh, aleluia, nós vamos passar. E o mundo vai falar, Cristo é bom. Em todo tempo, Cristo é bom. Porque até nas suas aflições, aleluia, Ele continua sendo bom, continua te dando escape. Tu passa por determinadas situações que outras pessoas passam e estão desesperadas. E tu não sabe nem porquê, mas tu tá manso. Tu não sabe nem porquê, mas o coração tá ali até alegre. Fala, Deus, que poder é esse? Eu fico de bobeira quando acontecem umas coisas assim, eu fico, nem mereço. E eu sou obrigada a cantar para Ele. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? E quando peco, e quando erro, falo, Jesus, tem misericórdia. Jesus, eu sei que errei, mas a tua mão está sobre mim. Para me levantar e fazer seguir, e não errar de novo. Amados, errar, cair, isso vai acontecer contigo e comigo. Nós precisamos ter a consciência de que o Evangelho é razão, de que errei, mas que eu posso, em Deus, me arrepender, voltar e fazer diferente. Volta e faça de novo, faça diferente. Não fique errando sempre na mesma coisa, não. Porque habita dentro de você o poder que vai te capacitar a fazer dessa forma.